Ali na primeira parte tem o nosso plano municipal, que vai de 2015 a 2025. Tem a relação dos participantes, dos facilitadores, os agradecimentos. Depois vem a palavra do nosso prefeito. Depois falamos um pouco sobre o nosso plano municipal de educação. Aí vem o nosso hino, o hino do Ceará. Aí vem a nossa lei. Aí é um pouco a introdução. É um pouco de como se iniciou o Fórum Municipal de Educação, que já foi colocado desde 2013. Os eventos, o que foi, os trabalhos, né? Querendo lembrar que o primeiro evento do Fórum foi a nossa Conferência Municipal de Educação, que aconteceu em 2013. Logo depois vem a caracterização do município, vem um pouco da história do município de Pacatuba, vem a divisão política, nosso clima, nossa vegetação, a situação política, os aspectos culturais. Aí depois vem os aspectos sociodemográficos. Soraya, porque tem tudo isso no plano municipal, como foi colocado com a dona Diva, pela dona Diva, cada município, né, tem a sua realidade. Então nós precisamos aí conhecer a realidade do nosso município. Desde a questão da pobreza, do saneamento básico, a questão da saúde, né, a questão das doenças, a questão da renda familiar. Então tudo isso consta no plano municipal de educação. Por favor, você está passando muito rápido. Então nós chegamos agora, eu queria assim, que a Jair complementasse um pouquinho e depois a gente convidaria a professora Maurícia para apresentar o eixo infantil. Só para complementar, quando esse plano foi construído, nós tivemos o cuidado, todo o fórum, de fazer um diagnóstico. Não se constrói um plano se não conhecer a realidade em que nós estamos inseridos e que nós estamos vivenciando. Então, houve todo esse trabalho de pesquisa, que não é fácil fazer pesquisa, a contribuição de cada escola municipal, nos repassando informações, entrevistando pais, entrevistando alunos, entrevistando a comunidade. A saúde do nosso município também estava inserida com informações concretas sobre natalidade, sobre a questão da saúde da mulher. Então, tudo foi um envolvimento para se realmente construir um plano com muita responsabilidade, porque, como já foi dito antes, esse plano não foi feito por algumas pessoas, mas foi construído por muitas pessoas, e várias pessoas que tiveram cuidado para contribuir para que esse plano realmente fosse feito com a nossa cara, com a nossa vivência, com a nossa realidade. Então nós saímos muito, nós nos reunimos muito. A Soraya teve até um pouquinho de dificuldade, porque tinha dia que ela tinha que correr atrás de muita gente mesmo, né, para convidar, para a gente deixar um pouquinho do que a gente estava fazendo, para sentar, passar tardes e tardes construindo esse trabalho. Então, assim, é muito importante, senhores vereadores, que essa responsabilidade também vai passar pela mão de vocês, para que vocês leiam também esse plano e tentem compreender o significado, a importância de cada luta que nós estamos travando para que isso realmente se torne realidade, né? Porque já foi dito que o município vai precisar de muita parceria, de muito acompanhamento, e isso também é o papel de vocês que estão aqui fazendo esse trabalho
de acompanhamento, de fiscalização, porque isso vai ajudar sim a gente tirar do papel aquelas metas e para que ela realmente se torne realidade para a nossa vivência, e que isso vai durar 10 anos. Então, são bastante anos que a gente precisa realmente ver se aquela creche que a gente está pedindo ali, naquela meta, realmente ela foi construída, se ela foi beneficiada, se os alunos estão lá, se as crianças estão lá. Então, tudo isso nós precisamos fazer juntos, né? E a gente, cada um que está aqui, cada pessoa que está aqui nesse recinto, saiba a importância que vocês têm para nos ajudar, né? De acompanhar, de chegar junto, de colaborar, de construir. Nós precisamos de construção, nós precisamos de apoio e de muito apoio. Gostaria de convidar aqui a Maurícia, que ela vai começar a passar algumas metas, né? Posso ler? Percentual da população de 0 a 3 anos que frequentam a escola. Meta: Brasil, 23,2%. No Nordeste, 19,2%. No Ceará, 22,1%. Pacatuba, 24,5%. É a realidade de agora, né, de hoje. O percentual da população de 4 a 5 anos que frequentam a escola. Brasil, 81,4%. Nordeste, 87%. Ceará, 93%. Pacatuba, 82,2%. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender de no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PME. Algumas estratégias. 1.1. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 1.2. Promover formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. 1.3. Manter e ampliar em regime de colaboração e respeitada as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reconstrução de Escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física nas escolas públicas de educação infantil. 1.4. Construir 4 centros de educação infantil para efetuar uma cobertura de 40% das crianças de 0 a 3 anos nos 2 primeiros anos e ampliar 4 escolas de educação infantil para universalizar o atendimento de crianças de 4 e 5 anos de idade. 1.5. Priorizar o acesso à educação infantil e garantir 100% de acessibilidade nos centros de educação infantil e pré-escola para crianças com necessidades especiais até a vigência do PME. Olha, pessoal, eu levantei aqui uma pergunta. Cadê o microfone? Porque nas estratégias da Meta 1, diz assim: construir 4 centros de educação infantil para efetuar uma cobertura de 40% das crianças de 0 a 3 anos nos primeiros anos e ampliar 4 escolas de educação infantil para universalizar o atendimento de crianças de 4 e 5 anos. Olha, se Pacatuba de 0 a 3 anos tem 24,5% atendidas e nós vamos ampliar para 40%, nós vamos até superar a meta que é 50%. Mas não disse aqui, como disse no ponto 1.5, que coloca que 100% de acessibilidade aos centros
com necessidade, até a vigência do PNE. Então, assim, quando não estiver estabelecido prazo, é porque é até terminar o plano, ou seja, 2025, não é isso? Obrigada. Dona Diva, quando colocamos a questão da construção de 4 centros de educação infantil, já foi pensando nos centros que foram contemplados este ano. E estes centros é para contemplar, porque até 2016 nós queremos universalizar a educação infantil de 4 e 5 anos. Né? Então, para atender as crianças de 4 e 5 anos, para que a gente possa atender 100% dessas crianças, a gente vai ter que ampliar o número de creches. Né? Vamos ver agora o ensino fundamental. Bom, o percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. A Meta Brasil, também 100%. A Newton Brasil, 98,4%. No Nordeste, 98,1%. Ceará, 98,8%. Pacatuba, 94,6%. Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. Nível de Brasil, Meta Brasil, 95%. Aí Brasil, 66,7%. Nordeste, 55%. Ceará, 64,5%. Pacatuba, 59,9%. Queremos só chamar a atenção de vocês que quando a gente coloca a meta do Brasil, Nordeste, Ceará e Pacatuba, a gente observa que o nosso município não está muito abaixo. Muitas vezes a gente chega a ser bem maior índice do que do próprio Nordeste. Então, assim, enquanto professora trabalhando aqui no município de Pacatuba, eu me sinto muito feliz com os dados apresentados, com os índices apresentados. Muito obrigada. Então, a nossa meta é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência desse plano. Ou seja, até 2025, né? As estratégias, nós elaboramos aí 8 estratégias. Então, a primeira, fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar em todas as etapas de modalidades até a conclusão do ensino fundamental. 2, promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 3, estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo e indígena nas próprias comunidades. 4, ampliar a oferta de ensino fundamental em tempo integral, atingindo 100% das escolas até 2024, com garantia de espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando as estruturas físicas em condições adequadas e professores habilitados. 5. Implantar um programa de formação continuada em novas tecnologias para os professores e profissionais da educação. 6. Ampliar em 50% o número de quadras poliesportivas nas escolas da rede municipal e recuperar 8 já existentes, visando condições adequadas para as aulas de educação física, atividades culturais, eventos sociais, para livre função dos alunos e para que haja maior envolvimento entre escola e comunidade. 7. Criar um programa de aceleração de estudos para combater a distorção idade série
principalmente nos anos finais do ensino fundamental, sendo garantido o atendimento de 50% no primeiro triênio e 50% no segundo triênio. 8. Assegurar a formação de 100% nas turmas especificando o número de alunos de acordo com as normas da resolução do ensino fundamental do Conselho Municipal de Educação. Então, essas são as estratégias do ensino fundamental. Eu gostaria só de chamar a atenção de vocês, sei se vocês observaram, a gente põe a meta e logo depois as estratégias. A meta é o que nós queremos alcançar, dentro de um determinado prazo. A estratégia é como vamos fazer para alcançar aquela meta. Obrigada. Agora nós vamos com o nosso diretor querido, Carlito, diretor de uma das nossas escolas do estado, aqui do município de Pacatuba, vai nos apresentar o ensino médio. Boa tarde a todos. Antes mesmo de falar da meta do ensino médio, eu queria justificar a ausência do professor Gilmar Prata, que foi incumbido pela professora Ana Giovana, e está aqui hoje. É porque todos sabem, a CRED está passando por uma fase de transição, de mudança de governo, estão em constantes reuniões, a CEDUC convocou eles para uma reunião urgente, então tiveram que se dirigir para a CEDUC. A professora Giovana mandou até um abraço para a professora Diva e toda a equipe da secretaria. Vamos para a situação do ensino médio e o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola de ensino médio. No Brasil nós temos 84,3%, no Nordeste 83,1%, no Ceará 83,2% e na Pacatuba 83,4%. A taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos, a meta é 85% no plano nacional. A situação atual no Brasil é 55,3%, no Nordeste 46,4%, no Ceará 53,4% e em Pacatuba 46,2%. A meta 3, universalizar até 2018 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final da vigência desse plano municipal a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 70%. As estratégias: fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio, integrada à educação profissional, observando-se as peculiaridades da população do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência. Garantir o deslocamento dos alunos que necessitam do serviço de transporte escolar da rede pública estadual. Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo de ensino fundamental por meio do acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudo de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicionar no ciclo escolar de maneira compatível com a sua idade. Manter a parceria com a CRED e a SEDUC para que se construa um centro de educação de jovens e adultos para corrigir a distorção de idade séria nas modalidades do ensino fundamental e médio. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológica e científica. E, por último, garantir a educação de qualidade de forma a estimular a permanência e o sucesso dos alunos, diminuindo o índice de evasão e repetência. Muito obrigado. Média 7. Bom, a senhora pediu que eu continuasse. Média 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais pelo IDEB. O IDEB, para quem não sabe, é uma avaliação realizada em todo o Brasil, onde se, a partir de um cálculo, é feita uma nota, né? E essa nota é o que nós muito sonhamos em aumentar. O IDEB 6 nos anos iniciais do ensino fundamental,
5,5% nos anos finais do ensino fundamental e 5,2% no ensino médio. Estratégia: estimular e implantar mediante... Desculpa, é porque aqui eu não tenho texto, a distância está muito grande. Pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum dos Currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. 7.2. Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e as médias nacionais, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade até o último ano da vigência desse plano, as diferenças entre as médias os índices do Estado, inclusive do Distrito Federal e dos municípios. E a meta 8, ela já continua com o ensino médio. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para que a população do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, a igualar a escolaridade média entre os negros e não negros. Obrigado, estão me ajudando aqui, certo? E declarada a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Meta 8. Meta, Pronto. Estratégia: garantir acesso gratuito, a exame de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio. Vale só ressaltar que o Enem está aí para nos ajudar, Expandir a oferta gratuita da educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e da formação profissional vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública para os segmentos populacionais considerados. Muito obrigado. Pronto, vamos falar um pouquinho agora sobre o ensino superior, E eu convidaria o Magno, por favor, para apresentar a meta do nível do ensino superior. Meta 14. Boa tarde. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação a estricto senso, de modo a atingir a 20% das metas dos mestres e 10% dos doutores, nos primeiros 5 anos na vigência do PNE. Então, pós-graduados aí estão, bem direcionados, ter oportunidade para ter esse curso, e também a continuação, doutorado, mestrado e doutorado. Estratégias: 14.1. Garantir o funcionamento do polo UAB, Universidade Aberta do Brasil, que já está implantado aqui no município, Pacatuba, em parceria com o Instituto Universidade Virtual, UFC Virtual, na vigência do Plano Municipal de Educação. Então, existe a parceria do polo, atualmente, com a UFC Virtual. E, então, de grande importância, essa parceria, porque a UFC, ela tem já a UFC Virtual, conectada aqui conosco com o polo UAB. Então, são vários cursos de graduações. Posteriormente, teremos também pós, e mestrado, tudo, na sequência. 14.2. Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada acessibilidade às pessoas com deficiência. 14.3. Capacitar 30%
a partir de 2016, a população e servidores do município para que sejam profissionais qualificados na área da tecnologia, educação, cultura, saúde, assistência social, mulher e diversidade, e 50% no decorrer da vigência do PME, Plano Municipal de Educação. Vejo um ponto importantíssimo, né? Também olhar a comunidade, né? Olhar as pessoas para que tenha oportunidade, né? Também o acesso, né, tecnológico e também a informação. Garantir e estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos, que valoriza a diversidade regional e a biodiversidade da região a partir da vigência do PME. 14.5. Implementar ações para reduzir as desigualdades étnicas, raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e comunidades indígenas aos programas de mestrado e doutorado. Um outro ponto importantíssimo, né, para que essas pessoas também tenham oportunidade, já que aqui o município, né, tem a comunidade indígena e também, né, esses grupos para poder fortalecer essa, né, essa informação e que eles tenham essa oportunidade. Obrigado. Eu queria só colocar que eu senti falta na meta e nas estratégias do ensino superior com relação a que estratégia que vai ser usada para que os nossos alunos do ensino médio ingressem no ensino superior, porque a meta, se vocês tiverem observado, ela está colocando só de pós-graduação. Então a gente... Pronto. Então eu acho que a gente depois precisa só fazer essa complementação, né? Quais são as estratégias que a gente vai fazer, porque tem o Enem, mas aí que estratégia que a gente vai usar? Dos meninos que saem do ensino médio para o ingresso ao superior. Tem o Enem, mas aí quais são as outras estratégias que a gente vai pensar? Para a gente só complementar, viu? Nós convidaríamos agora a Zenilda para apresentar a educação de jovens e adultos. Boa tarde a todos. Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. Brasil, 91,5%. Nordeste, 83,1%. Ceará, 83,3%. Pacatuba, 90,6%. Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade. Brasil, 29,4%, Nordeste, 40,8%, Ceará, 39,1%, Pacatuba, 26,1%. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. As estratégias: assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. 9.2. Promover campanha de erradicação do analfabetismo de jovens e adultos a todos os servidores públicos municipais. 9.3. Realizar diagnóstico de jovens e adultos com garantia de escolarização básica. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Estratégias: 10.1. Expandir a oferta da EJA integrada à educação profissional de modo a atender as pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando a formação específica dos professores. 10.2. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos
e considerando a especificidade das populações itinerantes e do campo das comunidades indígenas, inclusive na modalidade de educação à distância. 10.3. Implantar Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos voltado à expansão e à melhoria da rede física das escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. 10.4. Envolver 100% dos profissionais da educação de jovens e adultos na construção do material de apoio adequado para atender a realidade local. 10.5. Implementar programas de capacitação tecnológicas da população de jovens e adultos, direcionados para a modalidade da EJA, de modo a ofertar o ensino à distância com aulas semipresenciais, adequando o horário de estudo à disponibilidade do aluno. Obrigada. Convidamos a professora Cristina, representando aqui a comunidade indígena. Boa tarde a todos. Eu sou Cristina, da comunidade indígena. Represento aqui no município de Pacatuba há alguns anos. No Conselho de Educação do município eu passei 4 mandatos e hoje represento o Fórum de Educação. E assim, vendo a necessidade de que temos aqui no município de Pacatuba uma comunidade indígena, uma escola indígena, então resolvemos fazer um diagnóstico para que podemos traçar as metas e estratégia para conter nesse plano. Meta: garantir o regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e município, política de fortalecimento das práticas socioculturais da língua materna e a recuperação das memórias históricas da comunidade indígena, a partir da vigência do plano. Estratégia: manter e ampliar em regime de colaboração, respeitadas as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, bem como a aquisição de equipamentos visando a expansão e a melhoria da rede física da Escola Indígena de Educação Infantil. Segundo, garantir a participação dos indígenas nos fóruns sobre a questão relevante como a Lei de Constituição Federal de 1988, que reconhece os direitos dos povos indígenas, a terra, a cultura, a autoridade e a participação política. Terceiro, ofertar 20% das vagas nas formações continuadas para professores de educação da comunidade indígena na rede pública municipal. Estruturar o fortalecimento de 30% o acervo bibliográfico e pedagógico da cultura indígena a partir da vigência do plano. Oferecer o atendimento educacional especializado para os alunos das escolas indígenas. Como diz a Resolução 382 de 2003 do Conselho de Educação do Estado do Ceará, que as escolas indígenas é responsabilidade do Estado. Mas isso não quer dizer que não possamos trabalhar em parceria. Porque nós indígenas, a educação indígena, ela não tem um sistema único só para nós indígenas. Nós estamos inseridos num sistema único, onde as escolas convencionais, eles têm que dar uma resposta, nós também temos que dar resposta igual às outras escolas. Certo? E assim, como eu vi a preocupação da secretária Diva em relação ao IDEB,
Hoje nós precisamos urgentemente da parceria do município, apesar de que nossa escola é Estado, mas nós precisamos da parceria, porque quando se faz um trabalho desse para ver o IDEB, se a escola indígena ela está com o IDEB baixo, vai refletir para vocês quanto município. E lembrando que nós somos um munícipe, que nós podemos trabalhar em parceria, que eu peço gentilmente que vocês olhem mais para a escola indígena, que venham trabalhar conosco, certo? É isso que eu queria dizer para vocês. Colocar aqui para a Cristina, que assim, quando eu estava no Conselho de Educação, eu já via essa problemática da escola indígena. Só gostava agora mesmo aqui conversando com o prefeito, dizendo para ele que há uma necessidade muito grande, junto ao governo do estado, porque não é justo, veja bem, a matrícula de toda a educação infantil é recebida pelo governo do estado, e quando a educação infantil não é de responsabilidade do governo do estado, constitucionalmente a educação infantil é responsabilidade do município. Então deveria a matrícula da educação infantil ela ser e dos anos iniciais ser municipal, e dos anos finais, eu acho que isso é uma luta política que precisa ser travada, porque assim, a gente tem ajudado muito pouco naquilo que é possível, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente para aquilo que vocês necessitam, e vocês ficam sem nem ter estado e nem ter município. Essa que é a realidade que a gente observa, certo? Então a gente precisa lutar por isso. Viu, professora Dilma? Só a título de informação, com essa preocupação colocada pela secretária, nós, enquanto Conselho de Educação, eu digo nós porque a gente faz uma assessoria, nós já convidamos o setor da SEDUC, ela esteve aqui em Pacatuba, dentro do Conselho, onde todos esses pontos que foram levantados agora pela professora Diva, que ou o Estado assume a escola indígena, ou então ele defina e passe essa responsabilidade para o município, pelo menos da educação infantil, que a RTP diz que o município é responsável pela educação infantil, né? Então teve uma reunião onde o Pajé esteve presente, ficou decidido que a SEDUC iria dar um retorno. Nós já tivemos contato novamente, até agora eles não deram. Eu acho que talvez é chegado o momento de retomar essa discussão, mas essa discussão já foi feita. Já estão entrando também. Pronto. Pronto, agora eu acho que é bom o executivo entrar também na história. Vamos dando continuidade. Nós gostaríamos de chamar aqui a Samila Marques, que é a nossa coordenadora da diversidade, para falar da inclusão, não só a inclusão com pessoas com deficiência, mas também a inclusão pela diversidade. Vamos lá. Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. Brasil, 85,8%, Nordeste, 85,0%, Ceará, 85,7% e Pacatuba, 83,7%. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Estratégia 4.1. Implantar ao longo deste Plano Municipal de Educação sala de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo e indígenas. 4.2. Garantir o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos
ou conveniados na forma complementar e suplementar a todos e todas, alunos e alunas com deficiência, transtornos globais e do desenvolvimento de altas habilidades ou superdotação, matriculado na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno. 4.3. Manter e aprofundar Programa Nacional de Acessibilidade nas escolas públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material didático e recursos de tecnologia assistiva e oferta de educação bilíngue em língua portuguesa e língua brasileira de sinais Libras. 4.4. Fortalecer a garantia do direito à diversidade na política educacional e a efetivação da justiça social e a inclusão dos direitos humanos que exclui qualquer prática de violência, discriminação e tolerância religiosa. 4.5. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como o serviço de acessibilidade necessário ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento de alta habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino. 4.1. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniada com o poder público, ao fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção de um sistema educacional inclusivo. Vamos lá, avançando, né? Tá passando aqui o tempo. E aí a gente entra aqui na educação profissional técnica em nível médio. Para nossa sorte, hoje nós já podemos contar com 2 escolas profissionalizantes, né? Uma em Gereissati e outra na Muvuba. E aí, no Brasil, temos 1.602 escolas, né? Na matrícula da educação profissional. No Nordeste, 356 e no Ceará, 63 mil. Né? Na matrícula em educação profissional técnica em nível médio na rede pública, no Brasil, 900 mil. No Nordeste, 269 mil, quase 270 mil. E no Ceará, muito baixo ainda, 46 mil alunos. Né? E a meta 11 é justamente triplicar essas matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. E a estratégia, pelo menos, é fomentar a expansão de oferta da educação profissional de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino, já que é responsabilidade do Estado. Fomentar a expansão da oferta da educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado para padrão de qualidade. Elevar o índice de aprovação para o ensino superior a partir da vigência do Plano Municipal de Educação, né? Então, assim, é aquela questão que eu acho que foi a Cirone que questionou, foi a dona Diva, qual a estratégia seria de, quando o aluno terminar o 9º ano, ir para o ensino médio, assim como do nível médio ir para o ensino superior. Então, nós temos que trabalhar muito bem essas estratégias para que esse trabalho não seja quebrado. Nós precisamos dar uma continuidade desde a base da educação infantil até o nível superior, até o ensino superior. E aí nós precisamos, com tudo isso, reduzir a desigualdade étnico-raciais
e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. E aí nós precisamos, a nossa batalha é justamente lutar contra o preconceito. E aí entra essa questão da inserção desses meninos, né, na educação como um todo. E aí a gente passa já para uma das outras metas, que é a gestão democrática, que foi tão bem falado aqui nessa tarde e que nós nos encontramos, pelo menos, né, para fazer algumas distorções que era acontecido ao longo desses anos. E aí a gente precisa assegurar a condição, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática na educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. E aí a estratégia é priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área da sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional e que considere conjuntamente para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Inclusive, na nossa revisão já para a proposta do plano de cargos e carreira, está lá uma das propostas, que a comunidade escolar participe na escolha de um bom gestor. Isso é democracia e a gente sempre luta por ela. E aí a gente tem que se pensar também como estratégia, ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros, dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, né? Dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros, e os representantes educacionais e demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vista ao bom desempenho de suas funções. Manter e assegurar o Fórum Permanente de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Educação e dos seus planos de educação. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. Também é uma das propostas colocadas no Plano de cargos e carreira, que nós possamos ter a participação nos processos na autonomia pedagógica, para a gente ter gestor pedagógico, para a gente ter gestor administrativo e para a gente ter um gestor financeiro, para que cada um possa cumprir bem esse trabalho na escola. E desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Garantir a participação da comunidade escolar no processo de ensino-aprendizagem em prol de uma educação de qualidade acessível a todos. E estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. E aí a gente vai passando os organismos colegiados, que são os grêmios estudantis, os conselhos escolares, né? E as estratégias para a gente também ajudar a esses conselhos funcionar, garantir 70% as condições de funcionamento e a atuação dos conselhos escolares existentes na rede municipal de ensino,
até 2015. Inclusive, a Secretaria já vem fazendo esse acompanhamento, né, dona Tina? Mensalmente com os conselhos escolares, né? E também as escolas também. Então, ofertar periodicamente formação continuada para atender 50% dos conselheiros escolares a partir de 2015. A partir de 2015, nós também colocamos, né, para a gente promover mais encontros bimestrais, né, entre conselheiros escolares da rede municipal para a troca de experiências. Né? A gente fala em intercâmbios, que é importante um conhecer a realidade do outro, para que realmente as coisas possam começar a funcionar. Então, a partir da vigência do plano decenal, criar projetos voltados para a eliminação da violação dos direitos humanos da escola e na comunidade, baseado nas recomendações do Plano Nacional dos Direitos Humanos. Vamos passar, Carlinha? Vamos passar, pode passar. E aí vem uma parte que a gente acha fundamental, né, que a gente não poderia deixar de ter nesse plano, que é a valorização, né, dos profissionais em educação. A gente, para valorizar o profissional, ele tem que ser acompanhado, né, de forma a equiparar o seu rendimento médio às demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste plano municipal. E a estratégia é constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do 1º ano de vigência desse plano, o Fórum Permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, né? E a gente passa já para a meta 18, que é assegurar o prazo de 2 anos de existência desse plano, ou seja, em 2017, né, para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de cargos e carreira dos profissionais da educação básica. E aí a gente toma como referência o piso salarial, para ser definido, que é definido por lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. E aí a gente espera que seja implantado nas redes públicas da educação básica e superior o acompanhamento dos profissionais, né, iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer durante esse período curso de aprofundamento de estudo na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. Aí a gente vai passar, né, que a gente também tem o nosso plano de cargos e carreira e que a gente espera que seja aprovado, né? Pode passar. E aí a gente fala na parte principal do plano, que é o financiamento, né, dona Diva? Que aí, para sustentar todo esse plano, tem que ter dinheiro, tem que ter um bom planejamento financeiro e tem que ter transparência, né, para que todos realmente possam ser contemplados com este plano. E aí a gente, como sugestão aí, o Plano Municipal de Educação, a gente colocou como estratégia, né, a meta 20, que é a última meta, né, que é ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto. Para quem não sabe, para quem não conhece, os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais, elas já fazem esse movimento, né, para que nós possamos conseguir aí o PIB, né, para que venha também recurso para nossas cidades, porque nós sabemos que a nossa cidade não tem como gerir todo esse plano para poder realmente dar conta, né? E aí
nós colocamos até no BIP, né, no 5º ano de vigência dessa lei, e no mínimo 10% até o final de dezembro. Então é muita luta, não é fácil. E a estratégia é garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, né, do parágrafo 1º do artigo 75 da lei de número 9.394, que é a nossa LDB, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado com vista a atender suas demandas educacionais à luz do padrão da qualidade nacional. Passa aí, Carlinhos. Então, assim, nós fizemos todo o processo, né? Passa, Carlinhos. Todas as estratégias, os planos, as metas, né? Para que isso realmente possa, né, ser aprovado por esta casa, que tenha assim, um bom olhar, que nos ajude realmente para que esse nosso plano municipal, né, que vai ser um plano de Estado, como já foi dito aqui, então vão ter outras gestões, né, e que isso possa realmente ser continuado e que realmente toda a educação possa realmente ser valorizada. Então aqui eu passo para a Soraya, se alguém quiser perguntar, algum vereador, alguma dúvida, né, seria bom que cada um tivesse em mãos esse plano, que lesse com calma, em casa, né, para entender e para ver como é grande esse trabalho, que não é fácil, certo?